Da Liberdade. Antes, só deixa eu trazer a Beatriz Manfredini. Cidades do litoral norte de São Paulo foram atingidas pelas fortes chuvas durante esse final de semana. Você tem acompanhado uma cobertura extensa aqui por parte da Jovem Pan News. Estradas foram destruídas, cidades foram devastadas e equipes seguem empenhadas nas ações de resgate e identificação de vítimas. Já são dezenas. Quem vai nos atualizar sobre este caso, a repórter Beatriz Manfredini, que está em São Sebastião, a cidade mais atingida ali do litoral norte de São Paulo. Beatriz, boa noite, nos traga mais atualizações, seja bem-vinda aqui ao Pingos. Oi, Piotr, boa noite. Olha, a gente fala neste momento de um local aqui de São Sebastião, mais um, né, que foi devastado pela chuva. Para quem nos assiste, dá para ver o estrago. Coloca o pé aqui, olha, no que era a rua e olha o quanto o nosso pé afunda, fica toda a minha galocha aqui coberta pela lama. Aqui do outro lado, nós entramos numa casa que a gente consegue ver também o tamanho do estrago, né? Até onde essa lama chegou. Tem realmente todos os eletrodomésticos, eles foram danificados. A gente consegue ver que a lama atingiu muito as paredes. Enfim, não sobrou nada para quem mora aqui, né? E agora o trabalho é de limpeza aqui na região e muita limpeza. Tem panelas, tá tudo realmente tomado pela lama. A gente fala da comunidade Topolândia, em Itatinga. Essa é a única que foi atingida pelas fortes chuvas e que a gente consegue acessar via terra. Todas as outras precisa acessar ou através do mar, né, via marítima, ou também pelo ar, então com helicópteros do Exército Brasileiro ou também da Polícia Militar, o helicóptero Águia. O que a gente vê neste momento aqui na comunidade de Topolândia, em Itatinga, são os moradores trabalhando incansavelmente. Eles estão o dia inteiro puxando aqui a lama com a enxada. Inclusive o que eles me disseram é que tá faltando enxada. São muitos voluntários, muitos moradores ajudando para pouca enxada aqui na região. Quando a gente olha lá para cima, a gente consegue ver o rastro de destruição. Pelo menos 5 ou 6 casas desabaram no fim de semana depois da chuva lá do topo. Ninguém ficou ferido aqui nessa comunidade, mas ainda tem gente lá no topo e inclusive os moradores, eles estão fazendo uma força-tarefa, vêm lá de baixo, das ruas de baixo e sobem com comida, com água, tanto para quem está trabalhando como voluntário, quanto também para quem não quis sair de casa e ainda está lá em cima. Importante a gente dizer que os moradores aqui, eles estão completamente sem água e tem alguns pontos em que também falta luz, ou seja, só tem mesmo esse trabalho braçal, que é o que eu venho falando, é um trabalho de formiguinha, assim, eles estão incansáveis, mas é muita lama para tirar e não é só essa rua que a gente consegue mostrar para vocês, mas são várias ruas. Tem voluntários chegando a todo momento, olha, com água. Agora há pouco passou uma máquina aqui para ajudar a retirar a lama, mas as máquinas passam muito pouco. Eu tô aqui há mais de 1 hora e eu vi só 2 máquinas passando. O trabalho mesmo é braçal e é dos moradores. Aqui então não teve nenhuma morte, não tem ninguém desaparecido, mas fica essa destruição da casa dos moradores, né, de toda a ambientação deles aqui. E a gente lembra que a situação aqui em São Sebastião é similar a essa ou pior em várias localidades. A gente vê agora, inclusive, uma máquina chegando, ó, recolhendo a lama. Acabei de falar da máquina, chega uma neste momento, aí os moradores eles saem e a máquina passa, então depois eles voltam a trabalhar. São 36 mortos até agora. Esse é o número oficial da Defesa Civil aqui de São Paulo. 35 aqui em São Sebastião e 1 em Ubatuba, uma criança de 7 anos que morreu em um deslizamento de terra. Olha a máquina passando aqui, puxando a lama. Além disso, são 40 pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que estão desaparecidas. Então, o Corpo de Bombeiros trabalha neste momento com as buscas dessas pessoas e, além disso, mais de 2.500 estão desalojadas ou desabrigadas, estão sendo transportadas para escolas aqui de toda a região, todo o litoral norte, aqui para conseguirem uma comida, um abrigo temporário. Hoje, mais cedo, o presidente Lula esteve aqui em São Sebastião, sobrevoou as áreas atingidas.
ao lado de Tarcísio de Freitas, que já sobrevoou a região 2 vezes. Tarcísio transferiu o gabinete dele, que fica na cidade de São Paulo, aqui para São Sebastião, e diz que vai ficar aqui até que a coisa toda aqui se acalme, né? Então, as buscas continuam de forma incansável. Tarcísio e Lula pregaram a união de todos os poderes, e Lula pediu para que moradias sejam construídas o mais rápido possível para todo esse pessoal que ficou desabrigado, e de preferência, claro, em locais que não sejam de risco e que não corram esse risco de desabar. A gente vai seguir aqui, então, acompanhando essas buscas e toda essa retirada de lama para que os moradores tentem voltar a alguma vida normal. Piotr. Beatriz, me faz uma gentileza, pede ao cinegrafista para mostrar o pé do morro que a gente estava vendo ali. Você mostrou um pouquinho onde começa exatamente a encosta e de onde está vindo boa parte dessa terra. Temos essa imagem de novo, por favor? Isso, exatamente lá. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Ale Souza, mostrar lá o topo do morro, então, onde 5 ou 6 casas desabaram. Tem uma casa azul ali do lado, Piotr, que a gente descobriu aqui com os moradores, que tem gente ainda lá dentro, viu? Tá. Obrigado, Beatriz. Obrigado ao Ale Souza que nos mostra ali. Tá vendo essa imagem ali? A gente tá vendo um morro ali. Aquela casa é o muro de arrimo. Não pode, uma casa não pode ser muro de arrimo de uma área de risco, que ali, bom, não preciso dizer que isso aí é uma área de risco. A chuva está mostrando claramente ser uma área de risco. Pavio, você pediu a palavra, me permita só contar um caso muito rápido. Nada acontece por acaso. No começo dos anos 2000, já nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, teve uma bolsa chamada Bolsa Construção. A Bolsa Construção era o quê? O governo fez um acordo lá com a Caixa Econômica Federal, se não me engano, para ser, digamos, um banco de fomento, juros subsidiados para o sujeito comprar material de construção. É nobre? Claro que as pessoas têm direito à moradia, é o mínimo de dignidade que elas têm. Mas aí, naquele meu questionamento inicial, e me perseguiram por causa disso, é uma bobagem, porque eu só estava fazendo um questionamento meramente de engenharia básica. Tá, as pessoas vão ter acesso a dinheiro para comprar material de construção, mas elas vão construir essa casa aonde? Qual é a área? A área de risco ou não? A área próxima a manancial ou não? E outra, com que condições técnicas, com que orientação técnica mínima para construir? Tem um caso aqui em São Paulo, inclusive, que o sujeito construiu uma casa para ele, a mulher e 3 filhos. Os 3 filhos cresceram, se casaram. Sabe o que tinha em cima da casa dele depois, aos poucos? 3 outros andares de casa. Agora, qual é a orientação que ele teve para construir aquela casa? Bom, teve um deslizamento anos atrás, trincou a casa inteira. Por sorte, só trincou a casa. Naquele momento eu dizia, tá, mas não dá para o governo, além de dar o dinheiro, o que é justo, porque nós estamos falando de população de baixíssima renda, mas a orientação técnica não é tão difícil assim. É uma orientação básica. Ninguém está falando para fazer aqui uma ópera de Milão, entendeu? Nós estamos falando um teatro municipal. Não, é uma construção simples, mas precisa ser segura. Naquele momento o governo vai lá e reclama assim, porque você não quer a dignidade das pessoas. Não, eu quero a dignidade e a segurança, porque segurança é dignidade também. Ela vai morar num lugar digno, tá? Porque a casa tem um certo espaço, vai ter um teto, não vai chover dentro da casa. Mas tá, qual é a segurança quando vem uma chuva dessa? Porque se tem uma coisa que é absolutamente previsível num país tropical como o nosso, é que vai chover em dezembro, janeiro, fevereiro e um pouquinho de março, quando fecha o verão, segundo Vinícius. Tem muito estado aonde não precisa ter estado e tem pouco estado aonde precisa ter. Quer dizer, algum tipo de regulação para não ter construção nessas áreas, porque chuva sempre vai ter, país tropical, sempre teve. É previsível. É previsível. Ainda bem que chove, porque se parar de chover, nós vamos ter uma mudança climática. Exatamente. Agora, a gente tem que se precaver em relação a isso, não permitir a construção de casas nessas condições. Sim. Né? Ter um tipo de alerta para a população, como ocorre nos Estados Unidos, você recebe SMS, furacão, enchente, rápido, para... A natureza a gente não muda, mas as consequências dela a gente consegue lidar. Avi. Vou dizer uma coisa muito séria. Quando o Lula foi fazer o seu comício de entrega das casas do Minha Casa Minha Vida, teve casas que começaram no seu governo, que foram terminadas no governo Lula, que começou em 2002 e acabou em 2010. Tem gente que está ouvindo a gente, nem era nascido. Ele foi entregar casas em 2023, 13 anos depois que ele largou a presidência. Guarda isso. Pois bem, ele entregou a casa 13 anos depois,
terminada pelo arqui-inimigo e rival dele, Jair Bolsonaro, e falou ainda que estava fazendo certo. Segure este dado. Nós temos um Código Florestal no Brasil que está totalmente defasado. A gente está falando de desastre natural. Pavinato, não tem nada a ver a chuva. Choveu, o que o Lula tem a ver com isso? É um ato de Deus. E você se segura aí na cadeira, você que acha que eu estou falando muito ardido, presta atenção. Ok, o Lula não tem como saber que ia ter chuva. Não tem como, claro. Ele quer ser Deus, mas ele não é Deus. Ele quer ser, é diferente. Mas, meus queridos, nós temos casas. Quais foram as áreas mais afetadas no litoral paulista? As comunidades cheias de casas irregulares. O que é uma casa irregular? É uma casa sem aprovação da prefeitura, sem as normas de segurança, feitas de qualquer jeito, com arrimo. Casas que servem de arrimo, não pode. Isso, assim, se chover, vai dar M. Vai. Se chover, vai dar M. Todo mundo sabe, todo mundo vê. É claro. Por que não pode construir uma casa sem os aspectos básicos de segurança numa encosta de morro? Porque se chover as pessoas vão morrer. É simples assim. Bom, nós temos um Código Florestal defasado e ao invés de discutir o Código Florestal, que é a segurança das pessoas que moram nesses lugares de risco, é melhor discutir a lei das estatais, porque eu não estou conseguindo nomear políticos suficientes para ganharem salário. O povo que se efe. Quando o Lula vai para o lugar da tragédia, e é isso que me irrita mais, Piotto, Alangani, Trindade, nossa audiência, ele faz um discurso político. Eu acho que ele está de volta no velório da sua mulher Marisa Letícia, olhando para a vida ceifada de 36 pessoas, inclusive uma criança de 7 anos, e ele está olhando para aquele público e fazendo palanque no velório dessas 36 pessoas. Por quê? Ele só fala do Bolsonaro. Eu nunca vi um presidente, um governador e prefeito sentados sem lado ideológico. E Brumadinho? Você esqueceu de Brumadinho? Ah, não, ele não lembrava. Ele não estava em liberdade. Ah, esqueci. Me desculpe, Piotto. Não tem como ele ver, acho que ele não tinha televisão onde ele estava. Tinha televisão. Ah, então não tem desculpa. Piorou as hipóteses. E recebia visitas que poderiam levar ele diz, informação para ele. Bolsonaro deixou só 25 mil para o fundo de desastres. É só ele aumentar. Ele está dando 300 milhões. 300 milhões para parlamentares recém-eleitos no Congresso Nacional que não poderiam receber verbas do orçamento do ano passado por lei. Por lei. Ele está abrindo cofre ilegalmente em 300 milhões para 216 deputados e senadores colocarem a mão no orçamento do ano passado. Não podia colocar 300 milhões no fundo de desastre? Podia. Por que não fez? Porque é melhor falar do Bolsonaro. É melhor falar do Bolsonaro. Ele deu ilegalmente. Tá lá, orçamento de 2023. Ainda é o seguinte, ele que é o responsável pelo Minha Casa Minha Vida. Ele não podia mudar o critério para falar em pessoas em áreas de iminente estado de desastre, para contemplar pessoas que moram nesses lugares de risco? Pode, ele é o presidente da República, mas ele não o fez. Ele preferiu falar de Bolsonaro. Pavinato, todo presidente no Brasil, até vai ter uma mudança na próxima, né? Toma posse no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro é o quê? Estamos no verão. Toda a prioridade de um presidente deveria ser, do ponto de vista, manter a economia funcionando. Não é o que está acontecendo. Porque sem economia funcionando, o país vai para o buraco. A segunda coisa, o que eu posso fazer já no meu 2º dia de mandato, que o primeiro é só posse, para resolver essa questão, porque a gente tem uma tragédia todo ano. E desculpa, no 1º dia de mandato ele fez o revogaço. Sim. Ele trabalhou até tarde no 1º dia de mandato. E muita gente que critica a gente, Piotto, você só fala do Lula, não fala do Bolsonaro. Eu critiquei Bolsonaro de 2019 a 2022. Eu critiquei Dilma até ela ser empichada. Eu critiquei Temer quanto podia. Quem é o presidente agora é Lula. Sim, claro.
E o Lula... Zé, não, e assim, não, não tem nenhum plano de governo. O país está à deriva. Está à deriva. Me traga em detalhes isso. Eu tenho conversado não só com economistas do mercado financeiro, como também do setor produtivo. Ou seja, são dois universos muito importantes e normalmente discordam em muitas coisas. Eles têm concordado de que o governo não tem plano. Não tem âncora fiscal. Que é assustador. Não tem âncora fiscal, que é primordial, né, para trazer de volta as expectativas, a confiança, a credibilidade do país. Zero âncora fiscal. Veja que a figura mais lúcida do governo é o Fernando Haddad. A mais lúcida, olha do que a gente está falando. Falando, a gente precisa aqui colocar essa âncora fiscal. Porque até agora é narrativa e ataque. Ataque ao Banco Central, ataque ao Bolsonaro. Ele está em campanha ainda. Ele não governa o país. Qual é o plano de médio e longo prazo para esse país, até de curto prazo? Eu tenho dificuldade de lembrar um discurso do Lula que ele não tenha citado o Bolsonaro. Acho que não houve. Não houve, é só ataque o tempo inteiro. Vezes, aí você fala, poxa, mas tudo bem, tá, a eleição acabou. Bolsonaro pode até concorrer daqui a 4 anos, não sei se vai ser outra história. Mas como o Zé Simão dizia, sabe como você diferencia o Lula candidato do Lula político, eleito? Quando ele sabe de tudo, ele é candidato. Quando ele não sabe de nada, ele é eleito.